eu entendi que faltava no setor de logística uma escola para não ensinar logística propriamente, mas para provocar os executivos, os gestores ou os analistas, não importa o nível, de que a logística depois da pandemia se tornou algo muito estratégico dentro das companhias. Você sabia que 60% das empresas sabem o quanto que o motorista impacta na operação, mas não cuida dele da maneira correta? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então estamos aqui, seja muito bem-vindo no 48º episódio do podcast do Gestor de Frotas. Estou aqui com Flávio Oliveira. Valeu, é sempre um prazer, mais uma temporada. Obrigado por me oferecer essa oportunidade de participar, né, desse projeto que visa trazer informação relevante para o gestor de frotas. Me chamo Flávio Oliveira, gestor de trânsito e transporte, especialista em gestão estratégica de frotas. É um prazer participar. Obrigado. Show. Estamos aqui também com o Henrique Viana. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui em mais um episódio. Obrigado, Marla e Flávio, aí, pelo convite. Vai ser muito legal falar um pouquinho mais sobre educação, que é algo que a gente já comentou em outros episódios e que impacta muito no resultado até do uso da nossa plataforma, né, no dia a dia do nosso cliente. E com certeza tem um conteúdo bem legal aí pra gente compartilhar. Show. E para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e já peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, deixar seu comentário e compartilhar esse episódio com alguém que você acha que pode ser bem relevante esse assunto. Então, hoje, para introduzir aqui para vocês, a gente trouxe o Patrick, né? Patrick da Inlog. Eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho, mas o tema de hoje é sobre a educação na área da logística. Então, Patrick, se apresente, conte um pouquinho quem é você, de onde você veio, o que é que você faz, para o pessoal conhecer um pouquinho aí da sua história. Boa. Pessoal, super obrigado pelo convite. Acabei de chegar de São Paulo. O pessoal me importou aqui, a gente está gravando isso aqui em Salvador, Bahia. Terra maravilhosa. Tenho família aqui, então sempre gosto de vir. Então, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez. E contando a minha história, eu tentar ser bem breve aqui para não tomar o tempo, mas eu tenho quase 20 anos de logística, já tive a minha própria transportadora muito cedo, empreendi muito cedo, com 20 e poucos anos ali, muito cedo, 22, hoje estou com 40, mas ao longo da trajetória passei por alguns operadores logísticos, tipo Tegma, por exemplo, né, que acho que é um dos maiores hoje do Brasil. Fui para a indústria, saí um pouco do lado do operador logístico fornecendo serviço de transporte, logística e armazenagem, indo para quem quer contratar, né? E para o outro lado da mesa, isso me trouxe uma experiência, uma bagagem muito legal de como lidar dos dois lados da mesa, contratar e prestar o serviço. E aí, depois de uma jornada dentro de uma multinacional, tocando operações a nível Brasil, eu fui empreender de novo. E aí, em 2014, a gente desenvolveu um software de roteirização e rastreio de entregas. Era Delivery. Ali não tinha muito e-commerce, ainda era muito incipiente no Brasil em 2014. Acho que o ecossistema de startup de tecnologia ainda estava ali engatinhando. Existiam poucas grandes empresas de tecnologia no Brasil. Mas a gente conseguiu crescer bastante ao longo desse tempo. Fizemos algumas rodadas de captação de investimento. Fui para o Vale do Silício aprender um pouco o que era a tecnologia lá. A gente ficou um tempo lá antes da pandemia, felizmente foi antes da pandemia. E ao longo dessa jornada a gente entendeu que a experiência da entrega era algo muito importante. Gerar uma experiência para o consumidor final, para o cliente final, quando a gente fala de B2C, né, de operações B2C. E aí a gente focou muito o software para e-commerce. O e-commerce estava crescendo ali, 2017, 2018, 2019. E aí, depois de um bom crescimento, a gente acabou vendendo a empresa para a Vetex. Vetex, para quem não sabe, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, né, que constrói toda a tecnologia ali por trás dos principais e-commerce da América Latina. E a gente ficou um tempo lá dentro. Eram mais ou menos 1.500 funcionários. E aí eu entendi... E aí eu estou falando de já 2022, mais ou menos. Eu entendi que faltava no setor de logística uma escola para
não ensinar logística propriamente, mas para provocar os executivos, os gestores ou os analistas, não importa o nível, de que a logística, depois da pandemia, se tornou algo muito estratégico dentro das companhias. E não mais, da minha época lá atrás, vou falar de 20 anos atrás, não existia logística, era a área de expedição. Né? E a logística sempre foi muito tratada como o patinho feio de qualquer empresa, porque sempre gerou custo. E da pandemia para frente, o mercado entendeu, e aí de forma global, né? Não só o Brasil, o mundo inteiro entendeu que sem logística nada funcionaria. Então, muitos de nós ficamos em casa, mas os motoristas estavam na rua entregando. Né? Então, é uma classe que a gente tem que dar um valor enorme. E o pessoal do CD continuou operando, o pessoal do transporte continuou ali, porque o Brasil não podia parar, o mundo não podia parar. E aí passou-se a dar um valor à logística muito maior do que se dava anteriormente. E aí a gente montou uma escola, eu e mais 2 sócios, o João Cristofolini e o Luiz Vergueiro. E hoje a escola é um grande sucesso, né? Já nesses últimos 2 anos aí a gente está crescendo bastante, tentando propagar o quanto a educação no setor é importante para fazer algo diferente do que pode ser feito. Excelente história, Patrick. E conta um pouquinho também daquilo que a gente falou, né, do cupom que vai ter aí para quem estiver acompanhando o nosso episódio aqui até o final. Bom, para quem não conhece a Inlog, depois entra lá imlog, inlog.com.br. A gente tem diversos cursos lá dentro, a gente tem cursos presenciais, que são as mentorias para executivos, diretores, donos de empresa. Tem os cursos in company, que a gente dá para algumas empresas in loco. E tem o Inlog Play, que é como se fosse o Netflix da logística. Ano passado chamava Log 360, onde a gente tinha um curso que passava pela logística como um todo, desde a chegada do material dentro de um CD, passando por todo o processo de armazenagem, picking, packing, a expedição, roteirização, a gestão do motorista, né, a gestão de frota, tudo, até o saque ou a devolução do produto. Então a gente criou um programa de 360 graus dentro da logística. Então, ano passado chamava Log 360, esse ano passa a chamar Inlog Play, que a gente está denominando como o Netflix da logística. São muitos cursos que a gente vai subir e a gente vai lançar aqui para você, ao longo do nosso papo aqui, uma grande promoção, um cupom para você conseguir acessar os nossos cursos com um preço bem acessível, beleza? Exato. Então, fica ligado aí que vai aparecer, né? Vai aparecer em algum momento, né? Algum momento do vídeo aqui a gente vai falar sobre esse cupom novamente e vai aparecer o QR Code para você colocar, escanear o QR Code, né? Através do seu celular. E então fica ligado que a gente vai estar aqui em algum momento te passando essa oportunidade de ter acesso ao mundo da logística, né? De forma muito mais simplificada por um preço muito mais acessível. Boa. Show. Então, Patrick, você já falou, né, sobre que é importante a educação na área da logística, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência, do impacto que você vê com a educação na área da logística, né? Quais experiências você já teve que já viu realmente, isso aqui teve um impacto significativo, como se fosse um case de sucesso mesmo? Legal. Como é que começa essa história, né? Eu, 2015, mais ou menos, 16... eu fiz um MBA numa grande instituição brasileira de ensino. E aí, quando eu peguei um livro, dentro desse MBA eu tive aula de tudo, de gestão, né, de administração, e tinha aula de logística. E quando eu peguei aquele livro de logística, era um livro escrito há mais ou menos uns 15 anos atrás. Então, estou falando que foi um livro que foi escrito em 2005, mais ou menos. A aula estava em 2015, alguma coisa assim. Eu falei, cara, mas a logística mudou nos últimos 10, 15 anos. Mas era um livro antiquado, mas que estava funcionando para aquele momento. E aí, acho que de 2015 para 2020, 2022 ali, teve um boom de logística no mundo inteiro por causa da Covid. E aí, eu conversando com um amigo, ele foi fazer o mesmo MBA. E um dia eu estava na casa dele, ele me mostrou um livro de logística que ele estava estudando. E era o mesmo livro que eu tinha estudado há 10 anos atrás. Falei, cara, não é possível. Tá tudo muito... O mundo mudou tanto, a tecnologia avançou tanto. Hoje vocês construíram aqui um super app
Por que não tem um livro estudando como é um super app, quais são as funcionalidades, como é que melhora a vida do motorista, a vida do gestor e tal. Tem alguma coisa errada nisso aí. Eu acho que a gente... E aí, com a minha cabeça de empreendedor, eu falei, putz, eu vou criar uma escola de logística. E aí, eu me junto com mais 2 empreendedores aí, o Luiz e o João, e a gente cria a escola. Na nossa primeira turma tinham 13 alunos. Hoje a gente tem quase 1.000 alunos, em menos de um ano. De diversos níveis, porque a gente tem diversos produtos para impactar diferentes camadas de gestão, né? Desde do analista, passando pelo motorista até o dono da empresa. Com conteúdos que a gente não ensina. A gente diz muito que a gente não ensina nada sobre logística a alguém. A gente provoca as pessoas que estão ali. Por que eu te digo isso? Na nossa primeira turma, estava um cara que é uma grande excelência no mercado hoje, que é Marcelo Patrus. O fundador e dono da Patrus Transportes, uma empresa aí de quase 50 anos, talvez. Um cara, né, mais velho do que eu, com muito mais experiência do que eu no setor. Quando eu olhei ele na primeira fila da nossa primeira turma, falei assim, cara, o que eu vou ensinar esse cara? E aí, no ato ali, deu um estalo, falou para mim assim, eu não vou ensinar nada para ele, mas eu tenho tanta informação que eu estudei algumas coisas diferentes do mercado, eu estou com acesso a tanta coisa diferente, que eu vou provocar tanto ele, que ele vai sair daqui com a cabeça explodindo de oportunidades, de talvez soluções para mudar alguma coisa na empresa dele. Se de tudo que eu falar aqui, ele pegar 1% do que eu falei, ele aplicar na empresa dele, como o meu propósito, eu estou feliz. E isso aconteceu, né? Hoje o Marcelo está com a gente ali como parceiro, levando os funcionários dele para as nossas turmas, para os nossos produtos, para as nossas aulas. E aí a gente trouxe uma turma de 16 mentores, que são grandes nomes da logística, que conhecem muito mais do que eu, passando por gestão financeira, gestão de frota, gestão comercial, operacional, de tudo. E porque a gente viu que tem um dado da McKinsey, tentando responder a tua pergunta, que diz que apenas 2% dos gestores de supply chain, aí, muito maior do que a sua logística, entendem que os seus funcionários estão prontos para as demandas tecnológicas que estão vindo aí, educacionalmente falando. Então, se eu pego instituições educacionais mais ultrapassadas, elas não vão conseguir acompanhar a velocidade que os negócios estão. Então, foi em cima disso que a gente entendeu que podia ter uma escola focada nisso e a gente criou isso. Isso é excelente, porque até a gente fala muito aqui um dado de mercado, que é que 80% dos gestores de frotas caíram de paraquedas na função, né? Então, são pessoas que estão, de certa forma, ali, despreparadas, né? Para estar executando ali o papel de gestor, tanto gerir pessoas quanto gerir processos, né? Medir ali a eficiência operacional. E quando a gente fala desse ponto, a gente vê diversos gestores que assistem ao nosso podcast justamente para buscar esse conhecimento, que compartilham esse conhecimento, aplica também. Então, justamente essa dor que você traz, né? Que realmente a educação, ou ela é muito antiga, né? Como você deu o exemplo aí do seu MBA, ou ela realmente é pouco difundida no mercado. E esse papel aí que a Inlog faz, ela é super importante para a gente ter avanços na área da logística, que é o nosso principal modal de transporte do Brasil. O rodoviário, né? O rodoviário. Exatamente. A gente teve um boom de gestão de frota junto com o boom de logística, né? O personagem gestor de frota começou a aparecer também. As empresas começaram a observar a necessidade de alguém que tomasse conta das frotas. Até porque observou-se esse dado nosso brasileiro, que a maior parte da nossa produção é escoada de forma rodoviária. Sim. E como todo mundo, ou 80%, cai de paraquedas, tem muita gente ainda que não está preparada para enfrentar os desafios do setor. Aqui eu estou falando de gestão de frotas, mas a logística deve estar trilhando o mesmo caminho pelo que você falou, né? Gente ainda com uma preparação que não alcançou as novas tecnologias que estão surgindo, o avanço dos processos que estão surgindo. E aí a Inlog vem nesse sentido de trazer essa educação, trazer essa capacitação para esses profissionais.
as novas tecnologias que estão surgindo. E aí há uma dúvida grande, né, na maioria dos gestores. A maioria dos gestores querem tudo da tecnologia, né, ao ponto até, muitas vezes, de tentar substituir a parte do ser humano. O ser humano ficar mais ou menos como um elemento apenas. Uma peça. Uma peça. E não entendem que o ser humano é quem deve realmente ter a capacitação, a educação necessária para trabalhar a tecnologia que está surgindo. A Inlog está trabalhando nesse mesmo viés. Como é que vocês estão encarando esse conflito entre o que os gestores querem e o que o mercado realmente precisa? A tecnologia é só um meio, né? Ela não é o fim. E aí, antes eu vou trazer um dado aqui, né? Eu acompanho um podcast de gestão de negócio aí, muito legal. E no final do podcast eles sempre perguntam para o entrevistado se você tivesse um superpoder, que problema você resolveria no mundo, né? A grande maioria das pessoas tem duas grandes respostas, né? A fome ou a educação. E aí eu talvez responderia a fome, porque é algo muito forte, talvez, mas o que pode resolver o mundo e resolver o problema da fome só a educação pode fazer isso, né? Então, como preparar as pessoas? Eu lembro quando eu empreendi pela primeira vez, montei minha transportadora, eu não sabia nada de transporte, eu não sabia nada sobre gestão de frota. E diria que talvez 99% das transportadoras brasileiras foram de pessoas, ou são de pessoas assim como eu, que foi lá, pegou, abriu, fez e deu certo e continua até hoje. Só que o mundo está muito competitivo, né? Se a gente olhar as maiores transportadoras que tem no Brasil hoje, foram criadas há 50, 60 anos atrás, né? Já está talvez na terceira geração, e aí a terceira geração está entendendo que ela precisa se profissionalizar, que eles precisam profissionalizar a empresa, que o transporte não é tão simples como era. Exato. Porque as margens, né, financeiras ficaram cada vez mais apertadas. Exatamente. A quantidade de transportadoras que quebram hoje no Brasil e no mundo, ela é absurda. Então, ainda mais com o e-commerce, porque o e-commerce apertou tanto, né, os preços, que ficou cada vez mais difícil. Então, eu acho que entendeu-se no mercado que uma boa gestão de frota, que representa talvez hoje 60% do custo, né, operacional, né, inteiro, é muito importante. Acho que por isso que vocês hoje, a Inflit está tendo um grande sucesso com um grande software para facilitar a vida do gestor. Agora, o gestor precisa ser capacitado. Isso. Né? Ele precisa estar apto para isso. Exatamente. Não adianta... E aí uma coisa que a gente fala muito, né? É importante, a gente usa um termo ACF. ACF é arroz com feijão. É importante saber o arroz com feijão. Perfeito. Fazer o básico bem feito para depois pensar em inserir tecnologias, inserir uma inteligência artificial e assim aprofundar. Um ponto que a gente fala muito, Patrick, você comentou ali, né, que tecnologia é só o meio e o gestor ele precisa saber utilizar isso, né? A gente fala bastante que a ferramenta está ali para fornecer os dados, né, para o gestor, para ele entender o que está acontecendo, entender ali o motorista, o modo de condução e como isso está impactando no custo. Mas se ele não tomar uma atitude ali de conseguir conscientizar, treinar, educar aquele motorista para mudar os hábitos, aquilo não vai ter o resultado prático que ele espera, né? E o motorista, a gente estava até conversando aqui antes de começar, né, que ele é uma peça muito importante ao longo de toda a experiência, né? Na entrega, ele está ali na linha de frente com o cliente. Como é que vocês na Inlog, e você estava comentando, né, desse papel e da comunicação que a Inlog faz para o gestor levar isso para o motorista e fortalecer essa relação? Como é que vocês têm trabalhado isso lá na empresa? Eu provoco aqui quem está nos assistindo, quem já estudou logística e fez algum curso. Se alguma dessas escolas que ele passou, ou faculdades, ou pós, teve uma matéria sobre gestão de motorista. Eu tenho certeza, eu aposto aqui, que não tem. E essa, para mim, é a peça principal. Tem uma frase do Richard Branson, que é o fundador da Virgin, né? Que fez foguete e tal. Um bilionário americano, que ele diz assim...
cuide primeiro dos seus colaboradores. Eles cuidarão dos seus clientes. Perfeito. Se as transportadoras não souberem cuidar dos motoristas, os motoristas não cuidarão das entregas, das cargas, dos pacotes. Uhum. E aí, como a logística se tornou um pilar estratégico dentro dos negócios como um todo, a logística, a gente diz que existem 3 pilares importantes hoje na nossa escola, o que a gente aplica, né? A gente aplica a logística como 1, estratégia, 2, experiência do consumidor ou do cliente, seja uma operação B2B ou B2C, e 3, personalização. O mundo está indo para uma tendência de personalização de tudo, né? Então, você quer uma camisa do seu jeito, com as suas cores, com o logo aqui e tal. O outro quer uma caneca X e ele quer que a entrega dele seja feita de tal forma. Né? A geração que chega hoje, do pessoal mais novo do que a gente, eles querem entregas do jeito deles, no horário dele. Um quer sem emissão de CO2, o outro quer frota elétrica, o outro quer não sei o quê. Então, as empresas têm que estar preparadas para isso. E isso sempre vai ter um motorista, né? Não adianta a gente achar que do dia para a noite vai ter carro voador, que vai ter drone. Não é assim. Uhum. Então, a gente precisa tratar muito bem esse cara, que ele é a peça fundamental. É ele que vai estar em contato com o teu cliente lá na ponta, fazendo uma boa entrega. Eu estava no avião agora, vindo de São Paulo para cá, e aí caí num site, chama supplychaindive.com. E aí tinha na capa uma matéria do Walmart. O Walmart já foi talvez a empresa mais valiosa do mundo por muito tempo. E aí a matéria era como o Walmart cuida dos motoristas. É engraçado, depois eu posso mandar para vocês. Legal, interessante. Na média, o motorista no Walmart ganha $110 mil. Caramba. O motorista no Walmart tem... No ano. O motorista no Walmart tem o melhor plano de saúde dos Estados Unidos para a categoria. E eles entenderam que o modelo de negócio deles não se baseava em sair abrindo muitas lojas em qualquer lugar. Na verdade, o mais importante era criar centros de distribuição em locais estratégicos, que as lojas estivessem em volta desse centro de distribuição, para que o motorista rodasse no máximo 70 milhas por dia entre um centro de distribuição e um abastecimento de uma loja. Para que esse motorista não fique o dia inteiro rodando, 24 horas, 36, 48, para chegar num destino e não tenha uma vida saudável, vamos dizer assim. Então, o índice de turnover ou de saída de funcionários, motoristas especificamente nos Estados Unidos, é tão grande quanto tem no Brasil. Uhum. Né? Tem uma estimativa que diz que em 2028 faltarão 126 mil motoristas nos Estados Unidos. Então, se tá ruim lá, imagina aqui que as condições são muito mais precárias, né? As nossas estradas são muito piores do que as estradas lá. Aqui tem muito mais assalto na estrada do que tem lá. Valorização é diferente. Perfeito. As estradas, né? Então, as condições de parada, as condições de descanso. Higiene, tudo. A carga horária também é excessiva. Nós temos um número N de fatores que dificultam a operação aqui. E a guerra com o motorista é tão grande que tem uma rixa entre Walmart e Amazon, né, os dois maiores varejistas nos Estados Unidos, que eles pagam, vou usar o termo em inglês aqui, mas a gente traduz signing bônus. Então é o seguinte, eu trabalho na Amazon, mas o Walmart quer que eu vá para lá. A Walmart fala assim, puta, vem para cá, te dou $10 mil só para você vir. Fora o salário, como se fosse um prêmio, né? Então, cara, a briga por bons motoristas tá acirrada. É que nem jogador de futebol, né? Tá quase comprando o passe. Comprando o passe do motorista. Aqui é Bahia e Vitória, né? Aqui é Bahia e Vitória. Porra. E isso que você falou, Patrick, sobre a parte de educação na hora da logística e principalmente voltada a entender que o motorista é a peça fundamental, a gente nem combinou, mas é uma coisa que a gente mais fala aqui no podcast, que o motorista é o principal ativo que a gente tem na operação. Exatamente. É a pessoa que está carregando ali a marca da empresa, é a pessoa que está carregando a satisfação, né? Tudo. E a gente não adianta comprar um carro de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais e deixar na mão de um motorista que vai estar insatisfeito.
Exato, exato. A gente já trouxe aqui até temas voltados para psicologia na área de gestão de frotas, né? Para cuidado do motorista. Isso. E a gente vê bastante coisa, né? Que saiu desse lado do cuidado na área do motorista, né? Então, antes a gente tinha aqueles exercícios que faziam... Eu esqueci o nome... Atividade laboral. Atividade laboral, né? Hoje em dia já diminuiu bastante. A gente trouxe aqui já uma empresa que cuida do transporte de passageiros aqui, né? Dos ônibus de Salvador. Eles falam que trata o motorista, tem que tratar o motorista como, assim... Pão de ló. Pão de ló. É. Tipo, realmente para ser a pessoa que vai estar sendo cuidada da melhor forma ali na operação, né? Então... Mas na contramão nós vemos gestores que tinham um setor de psicologia, tirou o setor de psicologia, não tem mais o atendimento. Nós tínhamos empresas que tinham um setor que cuidava do sono do motorista e deixou de ter esse setor de cuidar do sono do motorista. Nós tínhamos o plano de saúde era que tinha um atendimento que os motoristas achavam adequado e daqui a pouco veio um outro plano de saúde que os motoristas começam a ficar insatisfeitos com o atendimento. E aí as condições vão... a lei do motorista que de repente diz que o motorista tem que descansar, mas ele não encontra um lugar adequado para descansar, para almoçar, para poder ter um banho. Né? A insegurança nas estradas, você comentou a respeito dos assaltos, que é outra coisa que dificulta bastante. Então nós temos ainda muito que avançar. É tudo contraditório, né? Muito. Você põe uma lei que não dá para cumprir porque não tem onde o cara parar, né? Exato. Agora... como tá legal aqui o papo, porque a gente não combinou uma pauta e os assuntos estão calhando. Então, eu vou trazer... Você falou sobre gestão psicológica, né? Da psicologia aí por trás. A gente teve uma aluna, não vou falar o nome da empresa aqui, não sei se eu posso, mas é uma grande transportadora da região sudeste. Eles trabalham com produtos químicos e muito líquido, né? É um caminhão-tanque. E aí, batendo um papo, é uma empresa familiar, eles estão aí, acho que uma frota de quase 1.000 veículos. E ela o pai e a mãe, os donos, e o irmão e a outra filha, né? Os dois irmãos, cuidando, já assumindo um pouco a gestão da empresa. E aí, a mãe, que está desde o início da operação com o pai, a mãe gosta muito de meditação. Uma senhora já, deve ter ali, acho que uns 70 anos mais ou menos. Ela gosta de meditação. Ela criou um curso de meditação para motorista. Pô, sensacional. Então, cara, quando ela me contou isso, eu fiquei assim, muito feliz. Porque ela criou um curso de meditação para o motorista. Como ela já meditava há muito tempo, ela falou e desenvolveu uma técnica para que o motorista faça uma possível meditação ou técnicas de respiração obrigatoriamente antes de entrar na boleia. Olha antes só. de subir no cavalo. Obrigatoriamente. E aí o índice de acidentes despencou, eu não tenho os números aqui agora, mas o índice de acidentes despencou. A felicidade do clima dentro da empresa com os motoristas subiu muito, como se fosse um NPS interno, né, da gestão ali. E, cara, veja que você pode inovar sem colocar tecnologia. Sim. Que a Inflit é uma empresa de tecnologia pura, né? Inteligência artificial, vocês têm câmera, vocês têm aplicativo, super app. Mas nem toda empresa tem grana e capacidade para colocar a tecnologia de pé. Essa empresa aqui que eu comentei tem, mas eles foram lá e inovaram com algo simples, né? Então, o nível de preocupação que algumas empresas têm, né? De criar uma meditação para o motorista. E outras que estão, né, de qualquer jeito, vão tocando aí e vão fazendo o que dá. Perfeito. Então, Patrick, eu queria saber agora o ponto... Vamos trazer os dois lados da moeda, né? Os desafios. Então, eu queria saber de você quais são os desafios que você enxerga na parte de educar os profissionais de logística e quais são os desafios que os profissionais de logística têm na hora de entrar na educação, na hora de ser educado, na falta de conhecimento, né? Eu queria entender um pouco disso de você. Eu acho que o grande desafio é conseguir mostrar para as empresas, né, que esses executivos, esses profissionais trabalham, o real valor que uma educação nichada no setor pode fazer diferente, né? E a gente, como a gente ainda é uma escola nova, né, que poucos ainda conhecem, a gente aí, como eu disse, está com 1.000 alunos,
as pessoas ainda não conseguem entender o como que uma educação nichada no setor pode fazer diferença. Porque a gente trabalha no micro, né? A gente pega cases reais, globais, de empresas de fora, ou seja, do Brasil, e aplica esses cases mostrando dados, mostrando que o problema era X, eles aplicaram uma metodologia Y e teve um resultado, seja lá qual ele for, para provar que existem formas de criar uma logística melhor. Então, a gente pega os melhores cases no mundo. Então, a gente pega muito case da Amazon, muito case do Mercado Livre. E aí você fala assim, pô, Patrick, mas a Amazon é um varejista. A Amazon é uma empresa de logística. A Amazon não é um varejista. Ela é uma empresa de logística que faz através do varejo. Né? A mesma coisa o Mercado Livre, se tornou uma empresa de logística. Mas aí se a gente pega grandes frotistas que fazem uma carga lotação, uma carga industrial, que faz uma carga que sai do porto, né, um granel do agro, alguma coisa assim, eles não conseguem se correlacionar e falar assim, não, eu não tenho nada a ver com o Mercado Livre. Cara, você tem tudo a ver. Porque hoje o Mercado Livre é um modelo de excelência de gestão logística. Ele parou de contratar grandes operadores para fazer dentro de casa, com excelência, com muito mais qualidade, com mais produtividade, com mais performance. E se a gente consegue democratizar o que uma Amazon faz, o que um Walmart faz, o que uma Magazine Luiza faz, que são empresas que têm uma tecnologia por trás, para esses grandes frotistas, para essas grandes transportadoras, isso é um exemplo. E aí esse é o grande desafio, né? Tirar um pouco o mindset do dono daquela transportadora, de falar assim, não, eu sei tudo, hoje eu tenho uma frota de 100, 200, mil veículos, eu cresci e eu não preciso educar ou colocar um curso para o meu profissional X aqui. Cara, o mundo mudou, né? Muitas empresas, como a gente disse aqui agora, estão quebrando porque as margens estão cada vez menores, cada vez mais apertadas. Ontem eu estava vendo um dado, de novo, dados sempre americanos, difícil ter dados brasileiros, mas que o índice de transportadoras por embarcador está caindo. Hoje a gente pega aqui uma grande indústria, um grande varejista, o cara tem 20, 30 transportadoras dentro ali da operação dele. A média nos Estados Unidos era 6, hoje ela caiu para 4. Então o cara dentro da operação da empresa dele tem 4 fornecedores de transporte. É muito menos do que... Por quê? Porque no mercado americano está tendo uma consolidação. Por quê? Porque os preços estão o preço de frete está cada vez mais apertado. As transportadoras estão perdendo cliente, e aí como elas começam a perder cliente, elas estão reduzindo a margem, reduzindo o preço, e algumas não estão aguentando. Então o que acontece? Eu me junto com ele. E aí ele se junta com ele. E aí ele vai tendo uma consolidação, que tem cada vez menos empresas, mas empresas mais fortes, mais parrudas. Isso vai começar a acontecer no Brasil. O Brasil é um país continental. Não lembro os números agora, talvez vocês saibam quantas transportadoras. Eu vi esse número esses dias na NTT, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas acho que a frota é de 2 milhões de veículos, se não me engano. Mais ou menos isso. Né? Com, sei lá, talvez com 500 mil transportadores, sei lá quantos mil transportadores devem ter aí. Mas precisa ter uma união. E o dono da empresa, o gestor, a diretoria precisa entender que essa é a dificuldade, de novo respondendo a tua pergunta, que o mundo mudou e a gente precisa reeducar esse mindset, reeducar as novas técnicas, reeducar os novos conceitos. A gente fala muito sobre dados na nossa escola. Na logística, por muito tempo, as decisões eram tomadas por feeling. Eu sempre fiz assim, acho que vai continuar dando certo. Cara, os dados estão dentro da tua empresa. Como vocês têm, com certeza, uma base de dados enorme que vocês dão resultado para os clientes de vocês através de números, né? Exato. Contra fatos não há argumentos. Cara, pega os dados que estão dentro de casa, analisa os dados e chega numa conclusão. Mas
provavelmente o profissional que está lá dentro não sabe analisar os dados. Exatamente. Ou não sabe nem contratar uma pessoa que sabe analisar os dados para chegar no resultado. Exatamente. Esse é um dos desafios. Esse é um ponto que a gente fala muito aqui quando a gente vai conversar com o pessoal, principalmente sobre telemetria, né, que envolve ali todos os dados de modo de condução do motorista para passar para o gestor como ele vai usar esse dado, né, o que é que aquilo significa e o que é que ele vai precisar fazer ali e mostrar para o motorista para mudar aquele hábito e trazer resultado prático. Né? O gestor ainda tem essa dificuldade de entender, o que significa essa aceleração, essa curva, essa frenagem brusca, o fato de ele estar fora do RPM, como é que esse dado está impactando no final ali da minha eficiência e o que é que eu faço para mudar ele, né? E esse processo de educação que vai potencializar o resultado e não só a ferramenta, a tecnologia em si, né? A gente fala muito isso com o nosso cliente e a gente tem trazido alguns pontos de educação com o nosso time de sucesso do cliente para tentar auxiliar o gestor nesse dia a dia, né? Com essa dificuldade. Os mesmos desafios. Sim. Os mesmos desafios de mostrar resultado antes. Exato. E nós temos um empresariado que ainda quer experimentar, né? Quer experimentar para ver se aquilo ali vai dar certo. Então a gente precisa primeiro provar os cases que a gente já tem, que não são poucos, já tem uma quantidade grande de resultados positivos, ainda não são suficientes para ele entender, poxa, eu preciso disso. Os resultados que a gente, muitas vezes, uma empresa que a gente fez lá em Campinas, uma empresa que tinha 30 acidentes mês, era um por dia. A gente terminou a implantação de um mês do processo de telemetria e nesse um mês de implantação a gente teve um acidente. E sem culpa ainda. Alguém que colidiu na traseira do ônibus. A gente pega uma redução de 12% do consumo de combustível. De uma empresa que estava ali gastando 200 mil litros de diesel mês. Então você vê que a gente primeiro entra, mostra o resultado, aí o empresariado começa a acreditar. Opa, é legal, isso dá certo. Agora sim eu acredito. A gente ainda tem muito isso no mercado. O desafio então é bem semelhante com o que a gestão de frota hoje ainda enfrenta. Por isso que a Infleet agora está investindo também em educação, junto com o time de sucesso do cliente, para poder fazer com que aquele gestor de frota que recebeu a tecnologia saiba como operar, como fazer, como ler os dados, o que fazer, qual o plano de ação, como atingir alta performance, assim sucessivamente. É bem semelhante. Exato. Eu ia até falar sobre isso, né? Dos gestores que eles já vêm querendo saber, eu vou implementar a tecnologia, Henrique deve ouvir isso aí de forma constante, mas depois de eu implementar a tecnologia, quem é que vai me ensinar? Exato. Né? Como é que eu vou usar a plataforma? E aí a gente tem o nosso time de sucesso do cliente que ajuda todo o processo dele entender o dado, coletar o dado principalmente, que a gente precisa coletar, né? A gente precisa analisar, tratar esse dado e tomar ações baseado nesses dados, né? E ainda vem um outro ponto, né? Uma vez que ele entende o que ele tem que fazer o motorista mudar o comportamento, alguns hábitos ali no dia a dia, o que não é fácil. Sim. Também. E aí vem o treinamento também com os condutores. E aí, Patrick, eu lembrei de um tema que uma vez eu estava lendo um artigo, ele falou que muitas vezes, depois de mais ou menos ali uns 3 meses, o condutor ele volta para os velhos hábitos. Vocês, na Inlog, tem algum cursos rápidos de reciclagem? Como é que vocês lidam assim, para garantir que depois do curso, naquelas metodologias que vocês trouxeram, elas foram implementadas, vão se manter dentro da empresa? Como o gestor faz isso? A gente não necessariamente direto com o motorista, né? A gente ainda não tem um curso para motoristas, né? Mas uma das nossas metodologias é fazer o acompanhamento enquanto aquele aluno estiver dentro da nossa comunidade. Legal. Então, a gente tem uma comunidade de ex-alunos que a gente tenta acompanhar do dia que ele, uma semana antes dele entrar na turma, a gente aplica um questionário para entender quais são as dores que ele tem no dia a dia da empresa dele. E aí ele vem para o curso. Na maioria das vezes, quando é o curso presencial, são 3 dias, sexta, sábado e domingo. E aí dali para frente, a gente mantém o nosso time de sucesso do cliente também ativo, em contato dentro da comunidade, entendendo se aquele aluno, ex-aluno, precisa de alguma coisa. Se teve alguma técnica que a gente mostrou, algum framework, alguma metodologia que a gente mostrou que ele não conseguiu aplicar ou não sabe aplicar.
Legal. Ou esse cara vai lá e contrata o nosso curso em company para a gente treinar, depois dele ter gostado do que ele viu lá, a gente treinar a gestão, né, a equipe dele inteira. Então, o importante é colocar um acompanhamento, porque o nosso sucesso, ele é fruto do sucesso dos nossos ex-alunos. Perfeito. Se você, como ex-aluno nosso, conseguiu aplicar alguma coisa do que você ouviu ali nas nossas aulas, isso já é um parâmetro de sucesso para a gente, né? Então, a gente está tentando sempre fazer esse acompanhamento, ou pelo menos estar disponível para alguém que tem alguma dúvida. Então, acho que não basta, por exemplo, voltando no tema do motorista, não basta simplesmente dar um curso para esse cara virar as costas e ir embora. Exatamente. E aí tem um termo de gamificação, né? Acho que a gamificação do motorista é algo muito legal. Eu vou contar uma história aqui para você ver como eles são carentes, né? Contei para vocês aqui que em 2014, 2015, eu desenvolvi a minha startup lá, a Delive, que era um software de roteirização e rastreio de entrega. Foi um dos primeiros aplicativos de baixa de entrega, né? Então, estou falando de 2014. A minha grande dor lá na época não era vender o produto, era fazer com que o motorista utilizasse. Sim. 2014, 15, existia pouco smartphone na mão do motorista. Muitos motoristas ainda tinham o antigão lá. E os donos de frota, transportadores, eles não queriam pagar 3G para o motorista. Coisa que hoje o motorista nem quer o da empresa, ele usa o dele mesmo. Tá tudo barato, né? Ficou barato. Mas estou falando de 10 anos atrás. E aí, cara, eu tinha um grande cliente, uma grande multinacional. Essa multinacional comprou 1.000 aparelhos com 3G. Não era frota própria, era frota terceirizada. E entregou na mão de todos os transportadores e falou assim, vocês vão usar esse aplicativo aqui porque eu preciso que vocês façam a baixa, eu preciso rastrear as entregas. Lá. E o motorista não usava. E aí um dia eu cheguei para o gestor da empresa lá, que nos contratou, um grande embarcador, e falei assim, vamos fazer uma coisa. Vamos criar um sorteio aqui, como se fosse uma promoção. Eu consigo, com a minha base de dados, controlar quem mais usa o aplicativo, quem mais faz as baixas e tal. Vamos fazer o seguinte, a gente cria uma competição. Quem mais fizer baixa, vai ganhar um churrasco, uma televisão, não importa. Eu vou pagar da empresa aqui direto. Mas eu preciso fazer com que esses caras usem, porque se eles usem, eu estou tendo sucesso. Perfeito. Bom, a gente combinou isso e mais, a gente mandava na carta do motorista e colocava na casa do motorista e colocava uma carta com o resultado e colocava no painel ali da empresa, na entrada, o ranking dos principais motoristas. O que começou a acontecer? As esposas desses motoristas começaram a cobrar que eles utilizassem, que eles usassem o aplicativo, porque ela recebia em casa uma cartinha, o cara estava viajando, ela abria a cartinha e via o motorista, o marido dela lá em 20º no ranking. Falei, não, cara. E aí tava lá escrito que o prêmio era uma televisão. Meu marido vai ganhar essa televisão aqui. E aí, cara, foi uma forma de engajar muito legal o motorista. Estou falando de 2016, isso aí. Então, eu acho que existem formas de conquistar esse público, né? De engajar ele na utilização das tecnologias, das ferramentas. Já fica aí a dica para o pessoal de casa que está assistindo. É uma boa sugestão, tanto para gamificar a entrega, gamificar modo de condução, gamificar qualquer outro resultado. Muito bom caso, muito bom caso. Exato, porque aí a gente pode pegar o número de eventos, né? Quem fizer menos eventos, em dado período, vai ganhar uma televisão. Isso é muito bom, isso engaja legal. De verdade, né? Com certeza. Isso engaja bastante. Acho que o ponto fundamental aí foi mandar a cartinha pra casa. Essa foi a sacada. O checkmate nessa história. Foi checkmate. Porque se a gente colocar só no painel na empresa, não ia dar em nada. Fica só entre eles ali, tá tudo certo, mas quando chega na família que a esposa vê, você não ganhou a televisão porque você não quer usar você vai usar. Eu quero minha televisão. O Oscar até trouxe um exemplo parecido, exatamente. Né? Que a família toda passou a cobrar os motoristas. Exatamente. Porque eles iam ganhar uma viagem, um negócio assim. Então, ter essa cobrança dentro de casa é bom de um lado, ruim de outro, mas dá certo. Eu fui até questionado aí se tinha algum problema jurídico, né? Sim, por trás e tal. Depois o nosso time lá viu tudo e tal, não tinha nenhum problema. Mas tem que
É saber fazer direitinho. Saber balancear as coisas. A gente falou bastante aqui, Patrick, sobre transportadoras, empresas que tem realmente como coração da empresa a questão do transporte, né? Mas a gente sabe que hoje tem muitas empresas que não tem como coração da empresa a parte de transporte, a parte de logística, a frota em si, que tem bastantes veículos na operação, né? A gente tem telecomunicações, né, que tem vários veículos na frota, a gente tem construtoras, né, empresas de engenharia de energia, enfim, por aí vai. E aí eu queria entender de você como é que você tem visto essa percepção das pessoas, dessas empresas, que cuidam da operação dessas empresas, em relação ao conhecimento da área logística, para justamente cuidar melhor desses processos. Porque realmente fica uma área que totalmente obsoleta, que ninguém olha, né, o quartinho dos fundos, digamos assim, e às vezes custando muito em relação a abastecimento, manutenção dos veículos, a vida também, porque tem bastante acidente, né, desses tipos de operação. Eu queria entender de você como é que você tem visto dentro da Inlog essa galera que não veio de uma empresa originalmente, né, que tem ali o transporte como principal função da empresa. Vou te trazer duas informações aqui. Uma das nossas metodologias é tentar fazer com que a educação que a gente tenta passar, ou os conteúdos, as provocações, os cases que a gente passa, é justamente para abrir a mente do executivo, do gestor, do profissional do setor, mostrando o quanto o segmento é importante para a companhia. O quanto, se mal controlado, se mal gerido, vai impactar no resultado final da companhia. Então, a gente tenta mostrar isso para que não exista uma guerra, que a gente sempre fala da guerra entre o diretor financeiro e o diretor de logística. Existe uma grande guerra entre esses dois. Por quê? A empresa, vamos pegar aqui uma empresa de telecomunicações. Tem lá o diretor de transportes e o diretor financeiro. O diretor de financeiro entende que o transporte ali, ou aquela gestão de frota, né? Daqueles 1000 veículos que estão ali instalando a NET, a Viva, é mais um custo ali para ele. Se esse diretor de transportes ou o gestor dessa frota não tiver habilidade para provar e mostrar com números, com fatos, com dados, de que a operação dele é muito importante na companhia, ele vai morrer sozinho. Então a gente tenta, como é que eu posso dizer assim, trazer uma luz para esse cara, de falar assim, cara, olha só o quanto é importante isso, isso e isso que está acontecendo na sua operação, que você poderia fazer isso, isso e isso, mas você precisa educar a sua companhia de que o teu setor, a tua área é muito importante lá dentro, que você faz a diferença lá dentro. Então, esse é uma questão que a gente coloca em prática. E aí tem uma coisa interessante, né? A gente começou a nos deparar ao longo desses últimos 18 meses de escola, que não estavam vindo só empresas de logística, de transporte, ou varejistas, ou indústrias. Estavam vindo empresas de vários setores. Por exemplo, vieram muitos bancos. Interessante. Interessante, né? Banco? Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí a gente foi entender, putz, eu tenho uma área de transporte dentro de um banco. Porque eu tenho que abastecer milhares de agências com insumos, com uma cadeira, com alguma coisa. Eu tenho que fazer distribuição de cartão de crédito, por exemplo. Apareceu a usina Itaipu. 2 diretores da usina Itaipu. Então, uma hidrelétrica. E, cara, o que você está fazendo aqui? Uma hidrelétrica está aqui num curso sobre logística. E ele foi muito simples. Ele falou assim, meu problema é o seguinte, eu tenho que mover uma peça de uma turbina dentro da minha área, do meu site, da minha usina, de um ponto ao outro, dentro da usina. Eu demoro, às vezes, 48 horas para fazer essa movimentação. Vocês, que a gente fala muito sobre e-commerce, que foi o setor dentro da logística que disruptou muito, o e-commerce movimenta milhões e milhões de pacotes em horas. Por que eu não consigo movimentar
um item na mesma velocidade. Então eu vim aqui entender o que o e-commerce está fazendo diferente. Legal. E aí começaram a aparecer fundos de investimento. E a gente foi tentar entender por que, que o fundo estava lá. E aí o fundo falou, eu faço investimento em muitas empresas de logística. Então eu estou aqui tentando entender o que vocês estão provocando de diferente no mercado para eu tentar analisar as empresas que eu invisto. Então acho que a gente começou a impactar setores diferentes do tradicional, né? Mas sempre com esse viés assim, se você é um gestor que está aqui dentro do nosso curso, eu preciso te provocar ao ponto de você conseguir chegar na tua empresa e mostrar para os teus colaboradores ou para a tua liderança que o teu setor, o teu departamento é tão importante quanto qualquer outro, porque a logística sempre foi tratada como o patinho feio de qualquer operação, né? Exato. Os setores cada vez mais interessados na distribuição, na logística, na entrega, no transporte. Isso é bacana. Isso é bacana que a gente também está vivenciando isso, né? Exato. A logística, que você falou no início, né, daqueles pilares, a logística ela tem tido uma mudança de olhar para ela para um viés mais estratégico dentro da empresa, como um diferencial competitivo do que esse olhar de custo que tinha antes, de quartinho dos fundos. E aí tem que educar o pessoal para conseguir mostrar esse valor dentro das empresas que ainda não tem esse olhar, né? Mas o que é que está faltando para os gestores de frota começarem também a entender a importância desse marketing interno? Porque muita gente já começou a entender o valor do setor de logística, do setor de transporte, né? Mas ainda falta muito para que o setor financeiro possa entender isso e não entender só como é que os gestores agora podem mostrar isso na prática. Porque a gente fala que deve mostrar, mas na prática, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai, de repente, mostrar para o setor financeiro, ó, como o meu setor é importante? Tem até um ponto importante do exemplo que Patrick trouxe, que foi o caso do Mercado Livre, né? Sim. De eles passarem a internalizar realmente o processo logístico ali, e isso deve ter sido uma guerra lá dentro. Imagina. Né? Uma guerra com a parte de questão de custo, porque desde a época do boom da Toyota, né, do toyotismo, a gente tem muito a tendência de terceirização de serviços, né? Pra gente tirar o custo, tirar, com muitas aspas, a bomba de lá de dentro, né? Então, ter esse desafio, né, de pegar todo o processo de transporte e colocar lá dentro deve ter sido realmente uma guerra, né? De entender a empresa como um todo, como o Patrick falou, de encantar, né, de mostrar para a companhia como um todo de que realmente é importante, né, que tem valor. E aí a gente vê o que o Mercado Livre tem feito hoje, né, que são entregas no mesmo dia, entrega no dia seguinte, um nível de satisfação alto, né? Exatamente. Eles conseguiram expandir de forma exponencial. Então, é um desafio colocar para dentro, é realmente enxergar esse ponto, né, mostrar para todo mundo, mas quando é feito da maneira correta, traz bons resultados. E o que é, assim, até incoerente às vezes é que, ao mesmo tempo que ainda vem muito a logística como um custo, tem uma pressão muito grande para se adequar a entrega no mesmo dia, né, acompanhamento em tempo real das entregas, depois que teve a uberização de tudo, todo mundo quer ver vindo, chegando rápido. A Amazon também mal acostumou muito as pessoas, né? Então tem uma pressão muito grande na área de logística, ao mesmo tempo que ainda tem uma certa resistência ali, entender ela como um fator tão estratégico. Eu vou tentar responder um pouco do que você colocou aí. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha um grande problema de tempo de carregamento. Então, o motorista ficava parado ali, às vezes, dias para carregar. Né? Tava agendado para carregar hoje, o cara saía 24 horas depois do horário do agendamento do carregamento. E aí, eu fui lá, criei um projeto de construir uma sala para motorista. Porque não tinha uma sala. Tinha um banheiro, mas não tinha uma sala. Então, o cara ficava tomando chuva lá, enfim, largado, né? Como sempre a grande maioria das empresas fez. E custava, na época, sei lá, 50 mil reais construir uma sala, que não teria nada para a indústria. Mas eu bati na barreira da área financeira. Ah, não vou investir isso aqui. E na época, acho que a minha diretoria não foi capaz de mostrar o valor daquilo ali. O quanto aquilo era importante para a performance da entrega da empresa. Que aquele motorista ali sem uma sala, que seria um investimento pífio,
ia sair dali mais feliz, ia ter esquentado a comida dele, ia ter tomado um banho decente, ia ter trocado de roupa, ia ter descansado, ia ver o jogo de futebol dele. Não ia passar 24 horas sentado dentro da cabine da do caminhão. cabine. E aí eu tô falando já de muitos anos atrás, que não existia esse pilar estratégico ainda na logística. Uhum. Então, tanto eu não fui hábil para mostrar, eu criei o projeto, mas não fui hábil para implantar, ou para convencer a minha área financeira de que eles deveriam investir. E aí, é um pouco dessa dor minha do passado que a gente tenta mudar hoje na cabeça dos nossos alunos. Cara, atuar é foda. Atuar impacta o resultado da companhia. Uhum. A logística como um todo. Se você não tiver um espaço para o teu motorista, você tá frito. Porque esse cara vai sair daqui e vai fazer merda no trânsito. Exato. Uhum. Vai bater o carro. Ou sai com 30 entregas, entrega 29. Ah, tá dando a minha hora, tal, cara. Assim, a empresa não cuida de mim, por que eu vou entregar? Vai passar o horário. Exatamente. Eu vou voltar com uma, amanhã eu faço essa uma. E aí a experiência do consumidor foi por água abaixo. Então, são pequenos detalhes que vão fazer esse cara economizar o combustível, fazer a entrega até talvez o horário de trabalho dele, mas realizar para que pensando que tem alguém lá em casa esperando o produto. Então são pequenos detalhes que a gente tem que olhar dentro de casa para trazer o sucesso para esse motorista. E às vezes, Patrick, o problema é que a gestão não enxerga essa correlação, né, entre dar um ambiente de trabalho, né, como você falou, de construir um espaço para o motorista, entre ter um espaço de descanso para ter um motorista numa boa condição de trabalho e esse resultado lá na ponta, ele não enxerga como é que conecta A com B aqui, né? Como é que isso vai impactar na satisfação do meu cliente? Para ele ali, às vezes ele tem uma visão meio fechada, Sim. que é só um espaço para o motorista, mas tem todo esse encadeamento de um ambiente melhor de trabalho, o motorista mais satisfeito, ele vai fazer a mais, ele vai cuidar melhor do seu cliente, porque ele é quem está ali na linha de frente. Na ponta. Sim. Exatamente. É difícil para eles enxergarem um investimento que, de certa forma, não tem um resultado tão prático. Exato. Né? Então, não é, por exemplo, chegar... Não consegue manusear, né? Não consegue palpar, não consegue Exato. ver em uma planilha. Exato. Não é como chegar e, vamos conseguir diminuir esse custo dessa produção aqui, Exato. diminuindo uma peça. Não é diferente. Você está tratando ali de pessoas e precisa da subjetividade. Exatamente. Né? Desse lado humano. A gente fala muito aqui, Patrick, que o lado humano ele tem que andar junto com a tecnologia. Sim. Né? Porque realmente tem coisas que a tecnologia vai trazer de impacto, né? Que é o que a gente traz aqui com a nossa solução do Super App do Gestor de Frotas. E, em paralelo, a gente traz o podcast, traz o nosso setor de sucesso do cliente, para justamente mostrar que o lado humano ele precisa ser trabalhado também. Cara, acho que é uma frase que vai muito de encontro com isso e que a gente fala muito na Inlog é que entregue para pessoas, não para lugares. Né? Acho que, de novo, por trás de uma entrega tem um profissional, tem uma pessoa, um motorista, e do outro lado, na outra ponta, tem uma pessoa para receber. Não é simplesmente deixar naquele endereço e ponto. Não, tem alguém para receber, seja o gestor de recebimento lá da empresa X ou uma pessoa física que quer receber. Então, a logística é feita de pessoas e não de cargas e não de pacotes. Perfeito. Patrick, a gente já tá chegando próximo aqui do final, mas vamos fazer mostrar aqui pro pessoal o cupom, né? Que você prometeu. Passa aí a promoção, o desconto. Cara, vou deixar aqui, depois vocês vão ver aqui na tela o QR Code, tá? Clica na tela, a gente pode mandar também o link aqui para vocês entrarem lá. Conheçam um pouco dos produtos educacionais que a gente tem, né? A gente tem as imersões presenciais, que são 3 dias lá em São Paulo. A gente tem os produtos in company que você pode contratar para sua empresa, para os seus gestores direto. A gente pode ir dentro da sua própria empresa. E a gente tem o módulo online, onde a gente tem vários cursos, né? Ainda se chama Log 360, já vem um nome novo aí que a gente vai lançar. Mas você que está nos assistindo vai ter 10% de desconto por ser assíduo aqui do podcast da Infleet. E é isso, cara. Super obrigado aí pelo convite. Espero voltar em algum outro momento. Papo super legal, ainda mais gravando aqui na Bahia, melhor ainda. Com certeza. A gente
Eu posso falar por mim, mas eu sei que os dois aqui também que estão aqui comigo te acompanhando gostou muito desse episódio. Muito bom. Falar sobre educação é sempre um ponto muito interessante, né? A gente fala sobre a andragogia, o desafio de fazer educação para as pessoas. E te ter aqui, Patrick, foi bem bacana. Eu acho que você explanou bastante problemas do setor, bastante problemas das pessoas, né? E acredito que todo mundo que chegou aqui até o final do episódio ou ouviu até uma parte do episódio vai ter coisa para aplicar dentro de casa, porque realmente é um diferencial que vocês da Inlog trazem aí, que é esse mundo da logística de forma muito mais simplificada na área da educação. O nosso propósito é impactar as pessoas direto, né? E quem sabe através da educação a gente possa mudar o setor ou pelo menos fazer com que o nosso setor de logística no Brasil avance e represente cada vez mais o PIB aí e trazendo bons resultados. Excelente. Então, pessoal, mais uma vez agradecendo a presença de todo mundo aqui na mesa, principalmente do Patrick. E eu já peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, comentário, falando o que você achou desse episódio e compartilhe esse conteúdo com alguém da área de logística, que vai ser bem importante. Então, agradecer demais sua presença aqui. Não se esqueça de aproveitar o cupom de desconto da Inlog, que o Patrick acabou de passar para vocês. E é isso, até a próxima e tchau, tchau.